casa do Senhor, na presença de Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Vocês podem ficar sentados mesmo? Livro do profeta Isaías, capítulo 40. A partir do versículo 29. Quão grande é o nosso Deus! Amém, irmãos? Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é tremendo. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia. A versão é diferente, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Isaías, capítulo 40, versículo 29, 30 e 31. Diz assim: Ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, Ele aumenta a sua força. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens mais jovens cairão completamente. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus. Domingo passado nós estávamos falando a respeito, bem voltado mesmo para a área emocional, e nós vamos dar sequência, irmãos, naquilo que nós iniciamos no domingo passado. Eu tenho certeza que Deus ele vai continuar falando conosco, como tem falado desde o princípio do culto. Eu estava meditando nesse livro do profeta Isaías, e no versículo 29, eu peço até o profeta para colocar, ela já colocou, né? Fala assim: olha, Ele dá força para aquele que está cansado. Quando a gente olha para esse versículo, nós podemos entender, existem muitas pessoas cansadas. A Bíblia é tão atual que o que foi escrito há mais de 2000 anos atrás funciona até hoje e vai continuar funcionando. A Bíblia diz que pode passar o céu e pode passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Qualquer versículo que a gente lê, é como se tivesse escrito hoje, é tão atual, porque quando o profeta Isaías, ele fala dentro desse versículo, que ele dá força para aquele que está cansado. Olha para os irmãos verem, a gente precisa de dividir aquele versículo ali para a gente poder entender. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. O versículo aqui está dizendo que existe a pessoa que está cansada, e existe também aquela pessoa que ela não está cansada. Pelo contrário, ela não tem nenhum vigor, ela não tem força nenhuma, ela não tem ânimo nenhum. Essa pessoa aí que não tem nenhum vigor, ela já parou há muito tempo. E se a gente observar, pode ser que nem aqui ela está. Pode ser que essa pessoa esteja agora dentro da sua casa, dentro de um quarto escuro, preocupada, com medo. Mas aí agora vem o profeta Isaías dizendo que ele dá força para aquele que está cansado. Quando Josué assume no lugar de Moisés, o Senhor fala para ele várias vezes: esforça-te, esforça-te. Se eu não me engano, parece que ele falou 9 vezes: esforça-te. Em uma parte desse capítulo, quando Deus fala para Josué, Deus fala para Josué: seja forte. Olha para os irmãos verem.
E hoje eu quero trazer isso para nós aqui. Nós precisamos ser fortes. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, a palavra aqui está dizendo: seja forte. Seja forte. Ele não está afirmando que somos fortes. Ele está falando nesse versículo que é para nós sermos fortes. E quando ele fala seja forte, significa que vamos deparar com coisas que vai tentar nos enfraquecer. Sim ou não? Sim. E não são coisas grandes que vai nos enfraquecer. Vai ser coisas pequenas. Nós não tropeçamos em pedras grandiosas. Nós tropeçamos em pedras pequenas. Nós tropeçamos nos detalhes. Naquilo que na nossa mente não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. É nesta pedrinha que nós tropeçamos. Aí vem o Senhor falando para Josué, lá atrás: seja forte, Josué. Porque Josué ia liderar uma turma, pessoas, mais de 2 milhões de pessoas. E semana passada eu falei para os irmãos que pessoas não são fáceis. Sim ou não? Sim. Pessoas não são fáceis. Eu não sou fácil. Creio que também você também não é fácil. Nós somos difíceis, não é verdade? Existe a pessoa que tem um temperamento forte, né? Existe aquela pessoa que é melancólica, que reclama. Existe aquela pessoa que é sanguínea, não é verdade? Que tem sangue no olho. Essa semana mesmo eu conversei com uma pessoa, ela falou assim: olha, meu marido, o que vier na boca dele, ele fala, ele não quer nem saber. E ele não está preocupado se vai machucar ninguém. E ele, o que vier na boca dele, ele fala. Ele é estourado, ele é nervoso, ele é bravo. E eu perguntei quantos amigos ele tem. Ele não tem amigos. Quantos amigos ele tem? Quantas pessoas que saem com ele para lanchar? Só eu. Olha para você ver. Aí eu perguntei para ela: então você é um artista? Como que você está conseguindo lidar com ele? Ela já tem 4 anos que eu estou com ele. Eu estava num casamento de 14 anos. E uma amiga chegou até mim e falou assim: eu tenho um amigo para te apresentar. Nós vamos numa festa, eu gostaria que você fosse também. E ele está precisando de conhecer alguém. E chegou nessa festa, foi apresentado para ela. Ela olhou, gostou, apaixonou e falou assim: vamos orar comigo agora? Aí passou um mês e ele mostrou quem ele era. Que amizade, hein? Que amiga, né? Que amiga. Então pessoas não são fáceis. Só que nós precisamos, já que nós não somos fáceis, nós precisamos de entender uma coisa: aonde é que eu estou errando? Aonde é que eu estou sendo tão difícil? Por que eu não consigo compreender? Por que eu não consigo entender? Por que eu sou tão nervoso? Você já parou para pensar? Por que eu sou tão bravo? Por que eu me irrito à toa? Por que qualquer coisa me tira do sério? Por que qualquer coisa eu quero parar, eu não vou continuar mais, eu vou largar tudo? Hoje eu não vou no culto. Hoje eu não vou fazer comida nessa casa. Hoje eu não vou fazer comida. Hoje vai todo mundo dormir sem janta. Se quiser vai beber água. Nem água na geladeira eu coloquei. Vai ter que beber água quente. Seus bandos de não sei o quê. Nós somos assim. Não é verdade? Quando as coisas apertam, a gente mostra. Todos nós aqui, eu olho para você, olha para mim, você me imagina quem eu sou, mas a Érica sabe quem eu sou, a Laís sabe quem eu sou. E quando nós estamos sozinhos, dentro da nossa casa, nós revelamos quem somos de fato. Mas nem sempre vamos conseguir esconder aquilo que somos. Num ambiente como esse, vai chegar uma hora que você vai revelar quem você é.
Por que eu estou falando? Nós não podemos ter duas identidades. Nós não podemos ter. A nossa identidade, ela é única. Aquilo que a gente é lá fora, nós precisamos ser também aqui dentro. Então, quando eu falo aqui dos seres humanos, nós não somos fáceis. É porque é uma coisa real, é uma realidade. E quando a gente olha para a Bíblia, você vai ver que Deus escolheu quem? Os normais? Quem que Deus escolheu? Quem sabe? Ele escolheu as coisas loucas. Só que a visão de Deus é totalmente diferente, tá? Ele não está falando daquele maluco que tem um problema mental, não. Ele está falando daquela pessoa que abriu mão de tudo para servir alguém que ele nunca viu. É esse maluco, esse louco aí que ele está falando. Como que nós vamos servir alguém que a gente nunca viu? E ele fala, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creu. Mas crê. Esse é bem-aventurado. Alguns discípulos andaram com Jesus, vivenciaram os milagres. Teve um que negou, teve um que não acreditou. Estão falando do Senhor aí fora, estão falando que você é o Elias, não estão falando muito bem aí. E Jesus fala assim, olha, eu não quero saber o que eles estão falando, eu quero saber o que vocês pensam ao meu respeito. Pedro levanta a mão e levanta a sua voz e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Quando Jesus ele foi crucificado, e quando ele volta, ele fala assim, olha, se eu não me engano, ele fala assim, chama Tomé. Não foi assim? Chama ele que eu vou mostrar para ele os cravos que estão nas minhas mãos. Irmãos, nós somos bem-aventurados porque nós cremos, sem nunca ter visto. Ou seja, eu não vi ele, mas eu sinto ele. Eu creio que ele existe. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que nós estamos aqui, confessando que quão grande é o nosso Deus. Vamos falar então um pouco de comportamento, voltar um pouquinho nisso aqui. Pessoas não são fáceis. Olha que coisa séria. Pessoas não são fáceis. Voltando ao assunto dessa moça que eu acabei de falar, o rapaz falou assim, olha, ela falou assim para ele, você precisa de buscar ajuda. E ele falou assim, eu não preciso de ajuda, porque eu consigo ser essa pessoa que eu sou, eu estou muito bem, eu estou feliz. Não, mas você precisa de ajuda. Ele fala para quem precisa, é você. Você que está vendo coisa onde não tem, é você que está precisando de ajuda. E quando a gente olha para nós vamos ver, irmãos, que alguns comportamentos que nós temos são repetitivos. Algumas coisas que a gente faz são repetitivas. Só que está chegando um tempo de nós mudarmos o nosso comportamento, de nós mudarmos a nossa maneira de viver. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, quando eu era menino, continua, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, olha para você ver. Eu pensava, raciocinava como menino. Ele afirmou, é um homem grande, um adulto, afirmando, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Olha para você ver. Quem já viu aqui um adulto com comportamento de menino? Já viu? Você conhece algum adulto que tem comportamento de menino? Conhece? Aí o apóstolo Paulo fala assim, mas quando eu cresci, mas ele não era adulto? Ele não era adulto? Ele já não tinha mais de 18 anos? Olha para você ver, quando eu era menino. Aí depois ele fala, mas quando eu cresci, quando eu era menino eu fazia como menino.
menino. Mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Então, sabe o que Paulo está querendo dizer? Isso é inteligência emocional. Existem adultos com comportamento de menino, pensamento de menino. É a mesma coisa do seu filho de 4, 5 anos falar assim: olha, mãe, amanhã eu vou pegar o avião e vou para os Estados Unidos, e você acreditar nele. E você brigar com ele, como se realmente amanhã ele fosse para os Estados Unidos. Você não vai para os Estados Unidos? Eu não vou deixar. E o menino bateu o pé e disse: vou, já comprei a passagem, amanhã de manhã eu vou. Quem está sendo mais menino aí? A mãe. E muitas das vezes, sabe por que a gente briga? Por que a gente discute? Porque a gente esquece que crescemos. Por que duas pessoas brigam? Por que duas pessoas discutem no trânsito? Tem um menino ali no volante, com pensamento de menino, com jeito de menino, comportamento de menino. Eu não sei você, acho que eu já até falei aqui. Estava vindo eu e a Érica de Ubá. O trânsito de Ubá não está brincadeira, está horrível, quem vai lá sabe. E o sinal abriu, não deu um segundo e a pessoa atrás de mim buzinou. Não deu um segundo. O sinal abriu, já aconteceu isso com o senhor? O sinal abre e a pessoa, é como se já abrisse e a gente já tivesse que... O que eu percebo? As pessoas não têm paciência para esperar um segundo. Por causa de um segundo, dá uma briga no trânsito. Aí eu falei com a Érica assim: Érica, o rapaz buzinou, mas o sinal fechou. Agora eu vou dar uma parada de novo. Falei com a Érica: vou contar até 3 e ele vai buzinar, Érica. Aí ele faz isso, não, e é. Eu falei: só para você ver como é que é o comportamento da pessoa. Mas eu também estava com um comportamento de menino, né? Para você ver, provocando a pessoa. E eu fiquei paradinho ali, 1, 2. Quando chegar no 3, ele vai. Falei: esses 2 que eu pensei, 2 meninos. Né? 2 meninos. Eu tentando provocar e ele com raiva querendo passar. Sorte que o carro dele não tinha asa, que se tivesse, se aparecer uns carros de asa aí, você vai ver o que vai acontecer. A ultrapassagem não vai ser mais pela direita, vai ser por cima. Mas Deus não vai dar essa asa para ninguém. Por enquanto, se quiser é avião mesmo. Então, comportamento, a gente precisa de melhorar o nosso comportamento. Eu falo por mim, eu preciso crescer. O apóstolo Paulo, ele fala: quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. E o pior, eu pensava como menino, eu raciocinava. A interpretação dele era muito curta, a interpretação dele era muito pequena. Quando alguém falava alguma coisa com ele, ele entendia tudo errado. Uma vez eu estava atendendo um casal, e o rapaz e a moça do lado falavam assim, e eu perguntei para eles: o que vocês vieram fazer aqui? A gente está tendo muito problema. Falei: qual que é o problema de vocês? Aí ele falou assim: pergunta para ela. E ela falou assim: tá vendo? Ele não fala nada, tudo é eu. Eu pensei: já sei onde que vai dar isso, tudo é eu. E o rapaz calado. E ele falou assim: não, pode falar você mesmo, porque é você que fala que eu preciso de mudar algumas coisas. Tá vendo? Ele não consegue assumir os defeitos dele. E tudo que ele falava, ela apontava. Tudo que ele falava, ela apontava. E eu percebi que o problema estava nos dois, mas o maior problema estava nela. Porque a maneira que ela interpretava. Eu não sou louca não, mas ele falava: eu não estou te chamando de louca. Mas está parecendo que eu sou doida. Você está me achando um cara de doida. Eu falei: não, mas eu não estou falando nada. E ele colocava a mão na cabeça assim, olha, de desespero. Porque ele falava uma coisa e ela interpretava. E ela interpretava. Ele falou assim: Eliezer, eu não consigo pensar isso tudo que ela está falando. Ela está falando um monte de coisa, eu não consigo pensar. Você está me chamando de doida? Você está me fazendo passar vergonha na frente do terapeuta? Eu não vou voltar aqui nunca mais. Eu falei: calma, gente, calma. Pessoas armadas dentro de casa. Pessoas armadas dentro de casa. Quando uma pessoa fala, ele já logo vem com 7 pedras nas mãos. 7 pedras nas mãos. Por que
Nós acabamos de ler aquele versículo, ele dá força para aquele que está cansado. Existem muitas pessoas cansadas até mesmo da família, cansadas do casamento, cansadas do relacionamento, pessoas que estão cansadas até dos filhos. Cansado, já estou cansado. Cansado de quê? De falar, e ele não me ouve. Cansado de falar com esse homem, ele não ouve, com essa mulher, ela não ouve. Mas aí o Senhor está dizendo, eu vou dar força para aquele que está cansado. Quando ele fala, eu vou dar força para aquele que está cansado, ele também está dizendo, eu vou te dar também paciência, eu vou te dar inteligência, eu vou te ensinar a lidar com essa situação, porque tem situação que a gente não sabe lidar, e a gente precisa de falar, Deus, me ensina a lidar com esta situação. A gente precisa de pedir para Deus. Raciocina comigo agora, irmãos. Se a gente pudesse falar tudo que vem na nossa boca, nosso professor de escola bíblica aí, já pensou? Se você pudesse chegar aqui na frente, pegar o microfone e o pastor Sérgio falar assim, olha, pode falar o que você quiser. Você já pensou? O que seria? Como que seria? Por isso que o apóstolo Paulo falou, eu cresci e deixei as coisas de menino. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, eu cresci tanto, eu amadureci tanto, que as coisas que me afetavam antes, não me afetam mais. O problema que me afetava, não me afeta mais. Eu não sei qual família que você foi criada, como que foi sua criação, o que você sofreu na sua infância, não sei o que. Mas hoje você está vivendo um novo tempo. Um novo tempo com Cristo. Novidade de vida. Comportamento totalmente diferente. Hoje você é uma nova criatura. Agora já não vivo mais eu, o apóstolo Paulo falando, né? Mas Cristo que vive em mim. Até então era ele que vivia. Até então ele andava por vista. Até então ele andava segundo os seus próprios pensamentos. Se eu não me engano, em Coríntios fala, nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Quando nós temos um comportamento infantil, a gente anda por vista. E o que é andar por vista? Andar por vista é você seguir os seus próprios pensamentos. Isso é andar por vista. E a pergunta é, o que você está vendo? Como que você está vendo o tamanho do problema? Andando por vista. Quem anda por vista, anda com qualquer um, segue qualquer um, obedece o conselho de qualquer um. Não estou aqui menosprezando ninguém, mas quando nós andamos por vista, nós andamos segundo o conselho dos ímpios, porque estamos desesperados. Pessoas cansadas negociam valores. Estou cansado. Essa frase é do Luiz Hermínio. Ele fala, pessoas cansadas negociam valor, pessoas cansadas largam casamento, pessoas cansadas desistem de Jesus, pessoas cansadas mudam de cidade, larga casamento, larga emprego todo ano, todo mês, está cansado. Quem anda por vista tem prejuízos o tempo todo. Quem anda por vista é como se estivesse andando em cima de gelo. Quem anda por vista não consegue chegar no seu propósito, no seu objetivo. A Bíblia fala que quando Estevão estava sendo apedrejado, o que Estevão viu? Hein? Fala forte. O que Estevão viu? Ele viu o céu aberto. Então eu entendo que Estevão, ele não estava andando por vista. A pedra, acho que é esse microfone, não é? Enquanto ele estava sendo apedrejado, o que ele via? O céu aberto.
problemas estavam acontecendo, o que ele viu? E ele não via somente o céu aberto, o que ele via? E eu vi, o que ele viu? Ele viu o Senhor assentado. Olha para você ver, irmãos, a diferença de quem anda por fé. Quem anda com fé entende que as pedras vão fazer ele crescer. Quem anda com fé não dá ouvido para fofoca. Se estão falando de você é porque você está dando fruto. Se estão te criticando é porque alguma coisa você está fazendo. Lembra de Neemias? Lembra de Neemias? Estava tudo bem. Estava tudo bem. Ele servia o rei. Ele era aquele homem ali, o copeiro do rei. E quando ele recebe uma notícia, ele fala assim: olha, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Aí mais para frente ele fala: mas eu estive orando. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você pode até sentar, você pode até lamentar, você pode colocar as lágrimas todas para fora, mas não deixa de orar. Não deixa de orar. Até que um dia o rei falou assim: eu observei mesmo que hoje você chegou até mim diferente. A sua semblante está diferente, você está triste. O que está acontecendo, irmãos? O rei está te observando. O rei conhece o seu coração. Vamos falar igual mineiro. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: olha, o rei conhece o seu coração, sou. O rei conhece o seu coração, sou. E a gente fala assim ainda: olha, o rei conhece o seu coração, seu povo. Só os mineiros entendem, pastor. Né? O Senhor conhece o seu coração, seu bobão. Seu besta. E seu bestalhado. O Senhor conhece o coração. Aí você, é mesmo? Aí os seus olhos abrem. Não é porque te chamou de abestalhado, não. É porque você precisava de ser sacudido, sacudida. Neemias, quando ele ficou sabendo da notícia, tem notícia que nos coloca para cima, mas tem notícia que nos coloca para baixo. Mas independente da notícia, continua orando. Quando Neemias decide fazer a obra, aparece quem? Os inimigos da obra: Sanbalate, Tobias e Gesem. Apareceram, fazendo calúnia, levantando calúnia, querendo acabar com a vida dele, querendo denunciar ele. Mas a Bíblia diz que com uma mão ele trabalhava e com a outra ele segurava a espada. Olha que coisa forte. Trabalhando e segurava a espada, trabalhando armado. Eita! Então, irmãos, quem está entendendo o que eu estou falando? Aleluia! Mas vamos trocar essa espada por isso aqui. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpadas para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Oh, glória! Porque ele vive, posso crer no amanhã. Olha que coisa forte. Porque ele vive, demorou, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Irmãos, olha que coisa forte. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Olha que coisa linda que Deus está falando para a gente aqui. Ele dá força para aquele que está cansado.
e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. O versículo 31 diz assim, olha, até os jovens irão, versículo 31, porém aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sabe o que Deus vai fazer aqui hoje? Já está fazendo? Ele está renovando a sua força. Ele está renovando a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você não anda por vista, você anda por fé. Você acredita mesmo não vendo. Eu não estou vendo, mas eu acredito. Você já materializou na sua mente aquilo que você quer. Pode ter certeza, vai acontecer. Aquilo que você já projetou vai acontecer. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz do Senhor brilhará no seu caminho. Nós precisamos de ter a mesma atitude daquele cego de Jericó. Eu acho que eu falei isso semana passada, não falei? Falei? Nós precisamos de ter atitude. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Eu quero enxergar. Eu não quero discutir, mas eu quero enxergar aquilo que a palavra do Senhor diz que é para mim. São mais de 8.000 promessas que o Senhor fez aqui dentro desse texto e é para nós. Nós precisamos de tomar posse das promessas. Deixar de andar por vista e começar a andar pela palavra. Andar pela palavra, acreditar na palavra. É a palavra que liberta. É a palavra que transforma. É a palavra que nos dá força. É a palavra que nos coloca de pé, que nos mantém de pé. É a palavra. E quem é a palavra? Jesus é a palavra. E a palavra está dizendo, mas os que esperam. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz a respeito da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se espera, mas a prova. Eu esqueci, não, abre para mim lá, Hebreus capítulo 11, vamos ler direito esse versículo. Vamos ler direito esse versículo, porque nós precisamos sair daqui hoje entendendo o que é fé. Eu vou deixar de andar por vista e eu vou começar a andar por fé. Eu vou parar com esse negócio de andar por aquilo que eu penso. Está dando tudo errado, mas eu vou andar por fé. Olha lá. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não. Como que eu provo que eu tenho fé? É quando eu não estou vendo, mas eu creio. Como é que é? Verdade. Se você vai no Google pesquisar, se você liga para o irmão para saber, isso aí não é fé. Quando nós acreditamos, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que vai chegar. Só que Deus conhece o nosso interior. A gente ora para acontecer, e quando acontece a gente fala assim, olha, não acredito. Não é assim? Eu não acredito. O dia que minha mãe aposentou, ela orando 2 anos para aposentar, quando a carta chegou para ela, ela falou assim, Eliel, dá uma olhada, tira um print dessa carta, com a foto, manda para o advogado e pergunta para ela, porque eu não estou acreditando. Falei, mãe, está escrito aí, 1º de julho, você já vai lá receber o seu pagamento. Eliel, mas se eu chegar lá e não tiver nada? Você chorou, você pediu, a gente insiste, irmão. E quando as coisas, você sabe por que muitas das vezes tem bênçãos retidas? Porque nós não estamos preparados para recebê-las. Está todo mundo preocupado com 30 de outubro, mas o Senhor já tem a foto de tudo que vai acontecer no dia 30. Ele já tem a filmagem de tudo, ele já sabe do que vai acontecer. Por isso que ele está falando, olha,
não fique desesperado. Descansa, faz somente a sua parte, porque eu já estou cuidando do resto. Aleluia! Glória a Deus! O menino, eu escutei um dia uma história, deu uma chuva muito forte, já estou terminando, deu uma chuva muito forte, e rolou uma pedra na porta da casa de uma pessoa, e só tinha uma porta para sair, não tinha outro lugar para ele sair, e ele precisava de trabalhar, e aquela pedra atrapalhando a entrada dele e a saída dele. Então ele teve que ficar dentro de casa, e uma voz falou para ele assim: olha, empurra a pedra. E ele começou a empurrar a pedra, e ele empurrava aquela pedra, e era uma pedra muito grande. No outro dia estava ele lá empurrando a pedra, 3 dias empurrando aquela pedra, e já muito nervoso, e ela não saía do lugar, pastor. Até que um dia ele falou assim: a partir de hoje eu desisto, eu não vou mais empurrar essa pedra. E a mesma voz que falou para ele empurrar, ele falou para ele assim: olha, quem te falou que era para você tirar a pedra? Eu falei para você empurrar a pedra, mas agora vai lá no espelho. Quando ele chegou no espelho, faz assim, o Carlos André, faz assim com o seu braço. Cadê o Maguila aqui de pé? Agora faz assim com o seu. Aí. Quando ele começou a empurrar a pedra, ele estava assim, ó. Vai em você, Carlos André. Pode ficar aí. 3 dias depois, faz assim. 3 dias depois eu estava assim, ó. Pode sentar. Era esse o projeto daquele moço. Muitas das vezes o Senhor fala: ora, mas a gente quer fazer o negócio acontecer. Era para aquele moço apenas empurrar a pedra. Enquanto ele empurrava a pedra, os músculos dele iam crescendo, ia fortalecendo, as pernas já tinham mais força, a mente dele também já era outra. E é isso que o Senhor está falando: enquanto o seu problema não resolve, continua na academia. Enquanto o seu problema não resolve, continua na academia da oração, no jejum, na consagração. E quando você sair desse negócio, você vai entender que foi apenas um processo para você alcançar a sua vitória. Toda vitória tem um processo. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Oh, eu já estou terminando. Toda vitória tem um processo, irmãos, e são coisas pequenas para você alcançar. Qualquer coisa tem um processo. Para me casar, eu tive que passar por um processo. Quando eu conheci ela, ela falou para mim que não, mas eu fui insistente. Eu fui insistente. Eu fui até alcançar o meu objetivo. Está ali. Aleluia. Passei no meu nome, já tem 17 anos. Pronto, é meu, acabou. Glória a Deus. Então a gente precisa de entender que toda vitória tem um processo. Ele dá força para aquele que está cansado. E o versículo 31: mas o que esperam no Senhor renovarão a sua força, elevarão com asas como águia, correrão e não ficarão cansados, caminharão e não desfalecerá. Fala para essa pessoa bonita assim: olha, continua caminhando, Senhor. Continua andando, Senhor. Não para, não para. Só falta 2 meses para 2022 acabar. Fala para ele: só falta 2 meses. Mas enquanto o ano não acaba, fala para Deus: Deus, eu quero terminar esse ano diferente. Ainda dá tempo de mudar de vida, ainda dá tempo de deixar de ser menino, ainda dá tempo de mudar meu comportamento. E quando eu chegar em 2023, vai ser um outro homem, uma outra mulher, com pensamento diferente. Glória a Deus. O segredo é saber esperar. Hein? O que falaram aí? O segredo é saber esperar. E mais que esperar, é acreditar, confiar.
Amém? Irmã Terezinha, Deus abençoe a sua vida, viu? Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigado, pastor Sérgio. Deus abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Vamos dar glória, batendo palmas.